Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Enquanto a gente tem o corpo, né, pessoal? A gente fica nessa realidade, né? Para a gente continuar aqui fazendo o bem, tá? Ajudando pessoas que estão sofrendo, tá, pessoal? Estão doentes espiritualmente, tá? Tem muitas pessoas doente espiritual, tá, pessoal? Que precisa ouvir as coisas que eu tenho passado aqui, tá, pessoal? Ouvir a palavra de Deus também é importante, né? Entende? Então, precisamos fazer esse trabalho. É por isso que a gente tá aqui. Senão, senão já tinha ido embora, tá, pessoal? Às vezes, Deus nos dá misericórdia de manter a nosso físico aqui, né? A espiritualidade trabalha no nosso mental, emocional, espiritual e no nosso corpo, né, pessoal? Para a gente ficar aqui, para que a gente faça aquilo que foi determinado, né? Foi o que a gente falou ontem, né? O propósito de vida, a missão que a gente veio fazer aqui. Quando a gente terminar o trabalho que a espiritualidade designou, né? Designou para que a gente fizesse, a gente vai embora. É assim que funciona, tá, pessoal? Então, vamos aproveitar, se Deus está dando a oportunidade a gente, vamos aproveitar para a gente fazer o bem, para ver se alguma alma desperta, se alguma pessoa faz o bem, tá? Eu quero agradecer vocês pela audiência, tá, pessoal? Vocês estão dando muita visualização. Teve até uma pessoa que escreveu que ficou, nunca vi nada igual, nunca vi um vídeo. E ela parece que só assistiu a minha introdução, né? Eu nunca vi nada igual na introdução de ontem, né? Foi o vídeo de ontem. Qual foi o vídeo de ontem, o tema de ontem, pessoal? Lembra? Esqueceu. Esqueceu igual a mim. Eu tenho uma pesca aqui, né? Eu tenho uma pesca que não falha nunca. Foi o quê? O plano divino, não foi? A gente falou sobre isso e eu dei uma introdução boa, né, para explicar sobre isso. Eu acho que a pessoa só ouviu a introdução, já ela disse, eu nunca vi nada igual, nunca, nunca vi um vídeo desse. Graças a Deus, tá, pessoal? Eu digo, as pessoas nunca viram um vídeo desse, assim. A maneira, né, que eu estava expressando as coisas, explicando, né? Ela está acostumada com alguns grupos religiosos, né, pessoal? Uma maneira, então, aqui é diferente, pessoal. Tá? O meu vídeo é para expandir a sua consciência mesmo, é para deixar uma pulga na orelha e espero que essa pessoa continue, né, no trabalho da expansão da consciência dela, tá? Espero que continue, tá? E se por isso que eu falei ontem, né? Se uma pessoa dessa despertar, começar a buscar a espiritualidade, começar a fazer o bem, já vai ser uma coroa, né? Já vai ser um brilho na minha coroa, né? Lá no mundo espiritual, tá, pessoal? Que é isso, essa é a minha alegria, a minha riqueza, tá, pessoal? As coisas que eu tiver aqui, ganhar algumas coisas aqui, graças a Deus. Se também não, graças a Deus também. Eu sei que aqui eu vou partir, pessoal. Para que eu vou querer ficar aqui ajuntando? Por isso que Cristo disse: não ajuntei riqueza na terra, que a traça corrói.
Para quê, pessoal? Agora, as coisas que eu obter, eu vou ficar usando aqui. Vou usar, tá? E é isso, pessoal. A gente que é espiritual devia pensar assim. Mas olha que os grupos religiosos, que esses líderes, os falsos profetas que se desviaram e está desviando muito a direção da espiritualidade. Eu sinto muito, tá? E está levando muito a ficar doente espiritual. Nossa, o que eu estou vendo aí de pessoas nas redes sociais doentes espiritualmente, pessoal, não está no gibi, tá? Devia estar no gibi, né? Para vocês lerem. O quanto tem de agora, pessoal, muito falando confusão, tá criando mais confusão mental nas cabeças das pessoas, principalmente nesse contexto aí religioso, tá? E cada um fala, e cada e às vezes um discute com o outro, um briga com o outro, e sabe, e você que fica tomando partido de um lado e de um outro, vocês ficam doentes espiritual. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso tá acontecendo, tá? E eu preciso falar isso com vocês, porque às vezes a propensão da doença espiritual vai trazer a propensão da doença física. Porque nosso bem-estar depende do que a gente estamos bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. A gente tem uma conexão com Deus, com a nossa espiritualidade. Isso que é ter saúde espiritual, tá? E através dessa conexão, da conexão que a gente tem com Deus, a gente vai ter a saúde nesses corpos, que o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. A gente vai ter saúde nesses corpos quando a gente está nessa conexão verdadeira com Deus, com a espiritualidade. Tá? Mais uma introdução aqui forte, né, pessoal? Espero que quem assista, né, comece a despertar e entender essas coisas. Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Por quê? Porque meu tema de hoje, né, é um tema que está relacionado a isso, tá? Né? Que é o que é a saúde espiritual. Então, pessoal, o que é saúde espiritual? A gente, como ser humano aqui, que tem o corpo, a gente só se preocupa com a saúde física. E tem alguns até que nem se preocupa com a saúde física. É bom a gente cuidar do físico? É bom, pessoal. A gente vê se ele está funcionando. Mas a maioria das doenças, pessoal, tem um lado tanto mental, emocional e um lado espiritual, que é esse lado de a gente não estar trabalhando a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, entende? Que é a nossa conexão com Deus. Porque quando a gente se conecta com a fonte, é que vai trazer energia de cura, de amor, de alegria, de paz. Então, se a gente não se conectar com o nosso Deus, pessoal, a fonte, o criador de tudo, a gente não vai obter essas energias. Aí você vai ficar em falta. Então, está em desequilíbrio espiritual. Então, é uma doença. Você está em desequilíbrio espiritual, é uma doença espiritual. Então, você está precisando de saúde espiritual. Tá? Aí, quando você está dizendo, pode acarretar outros tipos de doença. Tá? Por isso que a gente cuida do nosso corpo orgânico, tá? Se a gente tem alguma falha no nosso corpo físico, tá, pessoal? A gente tem que procurar
as coisas físicas. Então, tomar remédio. Eu tomo remédio porque eu tenho o meu organismo, a minha função, né? Que eu sou diabético, hipertenso. Então, tenho esse desequilíbrio. E é o quê? O remédio vai ser para voltar ao equilíbrio do meu corpo físico. Trabalhar, funcionar na homeostase, funcionar bem, regulado. Porque se eu como alguma coisa com sal ou com muito açúcar e eu não tomo remédio, eu vou passar mal fisicamente. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Enquanto a gente está no corpo, a gente precisa cuidar do corpo. E a propensão, tá? De a gente cuidar do corpo, tem muita gente doente do corpo, doente mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Tem a pessoa que está doente nos 4 corpos, tanto físico, mental, emocional e espiritual. Tem umas pessoas que só está doente do físico, mas ela não tem atendimento, não cuida. Vai afetar o lado mental, emocional, e vai afetar o lado espiritual dela. Entende, pessoal? E, né, pessoal, você sabe que a gente tem a saúde física aqui, né? A gente conhece os médicos, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Em falar isso aqui dos médicos, mas eu sei que tem médicos aí que tá trabalhando de acordo com a espiritualidade, tá? No atendimento, na sinceridade com as pessoas, quer ver a saúde das pessoas bem. Mas eu sei que tem um lado escuro aí da medicina, tá? Que além de esconder informações, além de não no trato com o ser humano ainda não está de acordo com a saúde, porque essa saúde aí é do lado escuro, está preso pela Matrix, tá? Mas tem aqueles bons médicos, aquelas pessoas que estão se dedicando por amor mesmo, não é por dinheiro, não é por nada, tá? Estão se dedicando a oferecer a saúde física da pessoa, usando as coisas, né, os elementos aqui físicos para trazer uma saúde para o físico, o corpo físico da pessoa. Principalmente, tá? Como é que se diz? Aqueles médicos que ele está trabalhando com as coisas naturais, tá? Ele usa o medicamento químico, mas de uma forma equilibrada. E às vezes não é o que acontece com todos, tá, pessoal? A maioria desses meios aí tá com um lado escuro aí, tá? O lado escuro da força. Você já viu? Você já ouviu falar o lado escuro da força? Então, tá operando nessas pessoas aí, tá? Que foi feito, tá muito conhecimento para que cuidasse do nosso corpo físico aqui. E às vezes não é, tá? Às vezes tem até alguns que estão metendo veneno para o seu corpo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas está acontecendo isso, tá? Faz parte aqui da nossa realidade, está acontecendo a todo momento. Mas a gente tem que tomar cuidado. Existe também o lado bom aí, que tem essas pessoas que estão nesses grupos, que estão trabalhando para o bem do corpo das pessoas, tá? Mas o que é que a gente vai trabalhar hoje? É a saúde espiritual, porque quando a gente tem a conexão, a gente melhora em tudo, tá, pessoal? Então, a primeira pergunta, o que é a saúde espiritual? Aí eu coloquei, e por que temos que buscar esse estado de bem-estar espiritual? Por que a gente tem que buscar? Não só espiritual, né? Bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Por que a gente tem que buscar, pessoal? Vamos ler, né?
o que é essa saúde espiritual. Então, ele fala, o que é essa saúde espiritual? Ele fala, a saúde espiritual refere-se a um estado de bem-estar que deriva da conexão com um propósito maior, com a crença em algo que transcende o mundo físico, como uma força superior, a natureza, a arte e etc. Então, pessoal, por que ele está falando que essa saúde mental? É um estado. Então, quando fala em estado, é seu estado de consciência. É como você vai estar vibrando. Tá? Então, tá falando da sua consciência. Então, essa saúde é que sua consciência tá tendo saúde. É um estado de bem-estar, ela está sentindo bem-estar. Então, se sua consciência está nesse corpo, está usando esse corpo, né, físico, está usando o mental, o emocional e o espiritual. Então, eles têm que estar trabalhando na mesma vibração. Porque se está desequilibrado algum desses daqui, a gente não está bem. A gente não fica bem espiritualmente, emocionalmente, no físico. Então, por isso que a gente tem que cuidar do físico também. Tá? É por isso o inimigo aqui, pessoal, que criou essa batica, ele sabe disso. É por isso que ele afeta bastante o nosso físico aqui, pessoal. Afeta mentalmente, tá? Muitas coisas. E a gente tem que estar percebido sobre isso, tá, pessoal? A gente tem que estar percebido sobre essa situação. Porque senão a gente não, como é que se diz? Não se conecta, né, com a espiritualidade. Quando a gente não está bem, a gente não se conecta. Então, por que eu falo sempre que as pessoas têm que o mental dela, trabalhar o mental dela e o emocional dela, pessoal? Porque são a maioria que tem problemas assim, ela tem dificuldade em se conectar com a espiritualidade dela. Por isso que tem que trabalhar. Entende? Por isso que eu venho aqui falando sempre em algum vídeo. Se você tem problema emocional, pessoal, procure terapia. Problema mental, tá? A mente confusa, de algo não está entendendo. Muitos, pessoal, equilibraram o mental e o emocional dela, principalmente nesse conceito de saúde espiritual, né? Que estava confusão na mente por causa de muitos grupos religiosos. Então, ela estava confusa. Chegaram aqui no meu canal assim. Agora ela está mentalmente, está bem emocionalmente. Agora tem que cuidar do físico e dessa conexão da espiritualidade dela. Tá? Ela tem que cuidar disso, tá, pessoal? Entende? Então, ele fala que é uma conexão, né, que a gente tem com um propósito maior e com a crença em algo que transcende o mundo. Então, que é Deus, né? Transcende o físico aqui, como uma força superior. Então, quem é a força superior? Né? Você tem que se conectar com a natureza, com a arte e etc. Então, algo que vai trazer esse estado de bem-estar. Ele fala, envolve buscar por significado da vida, né? Pessoas que não sabem o que está fazendo aqui, não tem um significado, está perdida, então tem que se encontrar. E conexão com valores pessoais e as práticas de ações que promovam bem-estar interno em um sentido de pertencer. Então, esse sentido de pertencer é que você pertence a todo esse universo. Mas você só vai perceber isso quando você se conectar com a sua espiritualidade. Você vai ter que promover esse bem-estar interno primeiro, porque aí as outras coisas você vai
se completando, pessoal. É isso que é uma saúde espiritual, tá, pessoal? E a gente tem que buscar. As pessoas, a maioria, ela quando tá assim com esses problemas, busca esses conceitos religiosos, o qual ela pensa que vai dar saúde a ela, e talvez até piore mais ainda. O quê? Não tu tá trabalhando na espírita, tá trabalhando outras coisas. Pela ganância desses líderes, tá? Tá trabalhando outra coisa na pessoa, não trabalhando com a sinceridade, com amor, com respeito, com, sabe, pessoal? Já chega, o mundo já tá dessa forma. Então, os grupos, as igrejas que se diz igreja, né? Que você sabe o que é igreja verdadeiramente, que se diz igreja, estão fazendo isso aí. E vocês vão. E vocês vão porque vocês sofrem, porque a gente está passando por sofrimento aqui. Vocês vão buscar ajuda. Então diz, aquele ali é o pastor, é o líder. Eu vou lá buscar ele. Vocês vão. Porque vocês querem melhora, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala característica, né, de que a pessoa buscar saúde espiritual. Conexão com o propósito maior. Então você tem que buscar. O que é isso? A saúde está ligada a um propósito, ou um sentido para a vida, que pode ser encontrado em uma fé, em valores pessoais ou conexão com a... Então, você vai ter que buscar esse sentido da sua vida, que é o quê? É o seu propósito de vida, está na sua alma. Você só pode encontrar isso quando você se conectar à espiritualidade. Aí você vai ter uma conexão com a natureza, você vai se interagir com tudo, tá? E isso só se encontra com a fé. Então você tem que usar a fé, tá? Aí ele fala o que mais? Valores e crença. A saúde espiritual é influenciada pelos valores e crença que guia decisões e ações do indivíduo. Então, se você está colocando, tem valores, algum grupo religioso está ensinando valores errados para você, e você está colocando crença em algo errado, então isso vai influenciar você negativamente. Mas se você colocar os seus valores, estão ensinando vocês valores ético, moral, ensinando as coisas certas, você vai colocar a sua crença no verdadeiro. Vai trazer saúde para você. O negócio é isso, pessoal, que as pessoas estão indo para esse, estão colocando crenças, valores totalmente errados do que a espiritualidade não quer, do que Cristo, os apóstolos trouxe. Então, isso adoece vocês espiritualmente. Então, vocês ficam sem saúde espiritual. É sério, pessoal. Está acontecendo. Aí o que mais, pessoal? Bem-estar interno. Então, quando uma pessoa está nessa vibração de saúde, você tem um bem-estar interno. Ele fala, a saúde espiritual promove um estado de paz interior e resiliência. Então, você sente aquele estado de paz e você tem força para suportar dificuldade. Você não está arriado, oh, meu Deus, ai, não vai dar certo. Você não vai estar assim, pessoal, porque você tem paz dentro e tem aquela força. Então, essa paz, esse estado de paz é que vai dar força a você. Ele fala, permitindo que a pessoa enfrente o desafio da vida com mais serenidade. Então, vai enfrentar os desafios da vida, né, que a gente tem. Se você tem desafio da vida, pessoal, eu também tenho. E não é pouco, tá? Mas é por isso que a gente precisa
promover esse estado, essa saúde espiritual que promove um estado de paz na gente, para a gente suportar isso. Porque as pessoas pensam que vai acabar, eu vou para a igreja, e vai acabar. Não vai acabar problema nenhum aqui, pessoal. Pode até aumentar mais. E será que se você não tiver conectado, você vai aguentar a pressão? Entende? Então, por isso que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, tá? E buscar uma conexão verdadeira, tá, pessoal? Ter mudança mesmo, né? Que muitas pessoas não querem mudar, tá? Entende? Então, ele fala que a gente vai enfrentar o desafio com mais serenidade. Aí, outra característica, práticas espirituais. Então, aquele que tem saúde espiritual, ele pratica o trabalho espiritual. Qual é, pessoal? Meditação, oração, leitura das escrituras, né? Yoga, Tai Chi Chuan, né? Aquele faz movimento para trabalhar o equilíbrio do corpo. Outras práticas podem contribuir para fortalecimento da saúde espiritual. Então, veja qual é a prática que você gosta, tá? Mas meditação, oração, não pode deixar. E ler as escrituras não pode, tá? Porque isso que vai trazer compreensão da conexão que a gente tem espiritual. Vai trazer saúde. Aí ele fala impacto positivo, né? Uma saúde espiritual saudável pode ter um impacto positivo na saúde física, então, mental, emocional e espiritual. Então, tem que pegar tudo isso, pessoal, para a gente ter essa saúde espiritual. Se você está desequilibrado aqui fisicamente, tem uma doença que está afetando você, o seu desequilíbrio, então, você não vai estar bem. Mentalmente também está confuso. Não vai estar bem. Emocionalmente, né? Coisas emocionais que aconteceu. Você não está bem. Você não procura trabalhar isso. Procurar um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa para ajudar você nesse processo. Então você não vai estar bem. Então, espiritualmente também, se você não trabalha a conexão, os seus valores, as crenças naquilo que é verdadeiro, você se apoia na mentira, você vai estar mal. A saúde não vai ser boa, tá? Você não vai ter uma saúde espiritual saudável. Ele fala, impacto positivo na saúde física, mental, emocional, espiritual, reduzindo o estresse e a ansiedade e a depressão. Então, são essas frequências, né, que são doenças aí para a saúde, né, em geral, é tido como uma doença, né? Estresse, ansiedade, então, é a doença desse século agora aí. Muitas pessoas estão com estresse, tá? Ansiedade, coração batendo acelerado, depressão, então estão sem energia, numa tristeza profunda, né? E o aumento da resiliência. Então, se você trabalha essas coisas, as práticas espirituais, você não vai entrar nesse nível de frequência, né? Ainda você vai ter um aumento da resiliência, tá? Veja o impacto positivo, o benefício que a gente vai ter em trabalhar, em desenvolver essa saúde, né? Buscar esse estado de bem-estar espiritual. Veja o impacto que vai ter. Então, por isso que a gente tem que buscar. É a minha pergunta. E por que temos que buscar esse estado de bem-estar espiritual? Por causa disso, porque a gente
vai ter saúde, uma saúde espiritual saudável, que vai contribuir para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. E a gente não vai ter, vai reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade e depressão, e vai aumentar a nossa resiliência, a nossa força, né? Entende? Já respondi a pergunta lá, né, que eu coloquei, né? Mas graças a Deus, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? Ele fala, em resumo, a saúde espiritual é um componente essencial para o bem-estar geral. Então, geral, que ele está falando, é esse geral que é dessas camadas, tanto física, mental, emocional e espiritual. Então, é dessa forma geral. Porque quando fala em saúde, pessoal, na hora que você falar, as pessoas só vão buscar o médico ou alguma terapia quando está afetando o corpo físico. Enquanto não afeta o físico, ela não busca ajuda, pessoal. Ela não busca. É assim que todo mundo aqui funciona, tá? Nessa realidade física. É assim que todo mundo funciona. Ela não busca ajuda. Por exemplo, ela tem um problema de confusão mental. Ela não está entendendo as coisas. Ela está com problema emocional. Ela não procura um terapeuta, um psicólogo. Ela está com desequilíbrio energético, emocional, ela não procura. Quando estiver afetando, né? Que ela não conseguir sair, fazer as coisas que ela consegue, aí que ela vai buscar ajuda. É assim, pessoal. Todo mundo é assim, tá? Todo mundo é assim. Só vai quando a bagaceira já está pegando no físico. Por quê? Por que, que as pessoas têm essa atitude? Porque ela pensa que ela é o físico. Ela só pensa que ela só tem que cuidar do físico dela. O negócio é esse, tá? E o pior de tudo é isso. Então, ela pensa que é só isso, o físico. Então, enquanto se isso está nas coisas intrínsecas, né? No emocional, no mental, no espiritual, ela tá levando a vida. Até quando o negócio vai piorando e que afeta o físico, que afeta a mobilidade dela aqui, aí ela vai procurar. E qual que é ela procura? Ela procura primeiro o médico. Então atingiu uma dor, aparece um câncer, um problema de saúde, uma pressão alta, um diabetes, uma tontura. Então, quando acontece isso aí, que a pessoa vai procurar. Então, vai procurar esses médicos, que é o físico. Mas o problema já surgiu, já vem, ó, há muito tempo. Então, tem problema, tem pessoas aí, pessoal, que tá com a saúde espiritual dela não tá boa, ela tá doente, ela precisa de saúde espiritual. Mas ela tá aí, até quando atingir o físico, tá? Aí ela vai procurar ajuda. Oi, me socorre. Oi, meu Deus, tá doendo aqui. Oi, aí vai procurar, tá, pessoal? Todo mundo é assim, tá? Todos estão funcionando dessa forma. Aí ele fala, como é que se diz? Cadê? Onde foi que eu parei? Meu Deus, tá vendo? Já me esqueci, olha, pessoal. Tá vendo aqui? Cadê o bem-estar geral, buscando uma conexão com valores pessoais e práticas e ações que promovam um bem-estar interno e resiliência. Então, é isso que a gente tem que buscar, tá, pessoal? Foi o que eu falei lá, porque que a gente tem que buscar esse estado de bem-estar. Aí, e quando falamos em saúde, não podemos esquecer da saúde espiritual. Então, quando você fala, eu vou cuidar da minha saúde, aí as pessoas só pensam que é o quê?
coisas para cuidar do físico dela. Não é só isso, tá? Saúde não é só isso. Porque o ser humano não é só eu, o corpo, pessoal. Mas o que é que as pessoas pensam? Que quando fala em saúde, ela pensa que só vai cuidar do físico dela. As pessoas não pensam no espiritual, mentalmente, emocionalmente. Ela só vai pensar isso quando algo que o médico, né, físico dizer, não, não tem problema físico não, tá tudo certo. Ah, então é uma coisa emocional aí, espiritual, aí manda procurar aí. As pessoas só vão procurar psicólogo, psicanalista, terapeutas aí, energético, terapeuta, só quando o médico lá falou que não é físico. Entende? É assim que as pessoas estão. Por quê? Por causa da identificação com o corpo. A gente, quando está aqui, começa a se identificar. E você, eu já falei aqui, não é o corpo. Você está usando ele. É para cuidar dele? É para cuidar também. Mas você usa ele e você não é ele. Mas as pessoas tiram parâmetro através do corpo físico. Enquanto as coisas estão no emocional lá, não está atingindo o físico, ela está levando. É isso que eu falo, tá? E aí a coisa vai piorando. Aí quando piora é que ela vai buscar ajuda. Aí ela vai buscar. Então, ele fala, não podemos esquecer da saúde espiritual, que está relacionada à nossa fé e crença. Então, a saúde espiritual está relacionada à nossa fé e crença. Que a gente tem que ter fé e colocar a crença no verdadeiro. O negócio é que o inimigo, tá, pessoal? Começou a colocar engano aqui, por isso que ele mexeu na Bíblia, ele criou confusão aí das religiões, para que você não encontrasse a verdade para colocar sua fé e sua crença no verdadeiro. Então ele cria essa confusão. Então, por isso que tem muitas pessoas doentes mentalmente, tá? Tá com uma confusão mental, não sabe em que grupo, em que religião eu vou, em que eu faço? Tá doida, tá assim, ó. Pra onde eu vou? Oi, irmão. Então, muitos chegaram assim no meu canal aqui, assim, tá, pessoal? E graças a Deus, tá? Elas começaram a centrar a fé e a crença dela no verdadeiro, tá? Que é Cristo, né, pessoal? Ele é o centro da espiritualidade. Aí ele fala: para atingir o bem-estar espiritual, é preciso ter liberdade para exercer a fé, valores e propósito pessoais, seja por meio de trabalho da espiritualidade. Então, é por meio do trabalho que a gente está fazendo, o trabalho da espiritualidade, que a gente vai ter liberdade para exercer a nossa fé. Porque em alguma religião, pessoal, as pessoas não têm liberdade para exercer a fé dela. Ela tem que, é aquilo ali, se você não obedecer, você vai sair daqui. E as pessoas acreditam que ali é a igreja, né, de Deus, entende? Aí fica com medo de sair dali, é ficar preso. Não tem liberdade de exercer a fé. Colocar os valores, tanto éticos, morais e para o propósito pessoal da vida dela, né? Então, você tem que fazer isso por meio do trabalho da espiritualidade. E às vezes não é o que os grupos estão fazendo aí. Os grupos estão fazendo a religiosidade deles, tá? Mas não está trabalhando a sua espiritualidade. Eu acho que nem o líder, nem o pastor não está nem aí para você, tá? Problema dela, ela busca ela lá, não sei o quê. Ela colocou o dízimo aí, a oferta, tá interessado nisso, tá? E você? Então, aí vocês ficam aí indo, não obtém conhecimento,
não tem nada, vai. Aí cria mais confusão na cabeça. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Nossa, pessoal, chegaram muitos aqui, tá? Não é querendo falar, muitos evangélicos aqui, isso assim, pessoal, não sabia nada. Hã? Irmão Samuel, o que é isso, irmão Samuel? Mas estou aqui, tá, pessoal, para ajudar vocês a encontrar essa saúde espiritual, que é fazer vocês despertarem e se conectarem com o Criador, com o divino, com a sua espiritualidade. Não é com a minha, não, tá? A minha eu estou trabalhando com a maior dificuldade, mas eu estou trabalhando, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, como seres humanos, somos multifacetados. Então, somos um ser multidimensional, pessoal, né? O que é que significa ele? Ele fala, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento e cuidado, nosso corpo espiritual não pode ser negligenciado. Então, a gente tem os corpos espirituais. A gente não pode negligenciar o corpo espiritual, senão a gente não está cuidando do ser humano, não está cuidando da saúde. Entende? Mas o que é que hoje faz? Só cuida do corpo físico. Se os corpos espirituais, as pessoas nem. Tem umas que nem acreditam que sabe que tem. Por isso que tem que despertar. Para você perceber que você é um ser espiritual. Tá? Eu estava dormindo a mesma coisa que vocês. Então, a espiritualidade precisou me arrancar, tirar do corpo, né? Olha lá, ó, seu corpo lá na cama. Você não é aquele corpo aí, ó. Você é o espírito aí. Ai, tomei um susto. Ai, meu Deus. Aí voltei pro corpo, fiquei paralisado por alguns minutinhos. Mas acordei. Acorda! Tá dormindo? Tá dormindo, Samuel? Acorda! Então, precisou a espiritualidade fazer isso comigo para eu despertar do sono que eu estava profundo. Mas porque ele queria me usar, né? Como tá me usando agora, tá, pessoal? Então, aí ele fala, sua saúde espiritual abrange, né? Abrange seus propósitos, valores e crenças. E lhe conectar com algo maior do que você mesmo. Então, conectar com a sua espiritualidade. Você não precisa seguir religião ou sistema de crença, você não precisa. Específico para cuidar da sua saúde espiritual. Então, para você cuidar da sua saúde espiritual, você não precisa seguir religião, sistema de crença aí, né? Vários aí que tem. Você não precisa. Pois ela é mais do que isso. Então, ela é mais. A espírito é mais do que tudo isso aí, pessoal. É uma jornada de autodescoberta e crescimento. Então, autodescoberta, você se descobrir que você é um espírito que precisa de cuidado, que precisa se conectar com Deus, né? Você precisa entender isso, mas uma pessoa que não desperta espiritualmente, não nasce de novo, não é um ser espiritual, ela não vai desvencilhar da matéria, do ego, das coisas. Ela só vai se desvencilhar quando ela desperta a consciência, se torna um ser espiritual. Senão, não consegue, tá, pessoal? Por isso que a maioria desses falsos, eles são tudo carnal, estão tudo no ego. Tudo que ele lê ali, que a Bíblia está trazendo para o espírito espiritual, eles colocam tudo como carnal. Igreja tem que ser igreja física, né? Batismo tem que ser o batismo físico, né? A Santa Ceia tem que ser a Santa Ceia física. E por aí vai, tá? Por quê? Isso é a prova de que essas pessoas ainda não se tornaram um ser espiritual. É a prova, tá? A prova cabal. Né?
Né, pessoal? Esse vídeo aqui vai dar o que falar, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, muitas pessoas vão ficar assim assistindo com os olhos assim, tomando suco. Que é isso aí, ó, bem? Da onde surgiu esse rapaz aí, ó, bem? Da onde surgiu esse rapaz falando dessa forma? Não se assuste não, tá, pessoal? Mas a gente precisa dizer as coisas que vêm da espiritualidade verdadeiramente, não esses enganos que estão sendo passados para vocês, tá? Aí ele fala, sem nos convidar à presença, é neste tempo que a espiritualidade é experienciada. Então, quando a gente se convida para a presença de Deus, né? Aí é nesse tempo que a espiritualidade, a gente começa a experienciar a espiritualidade na nossa vida. É na presença que acessamos também o espaço interno em que o encontro acontece. Então, o encontro acontece com Cristo e com Deus, pessoal. É no espaço, não, é no espaço externo que você vai encontrar Cristo e a Deus? Não, é no espaço interno. É dentro. Por isso que Cristo ontem a gente leu o versículo aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro. Entende, pessoal? E o que é que acontece? As pessoas procuram fora. Não vai encontrar. Vai ficar batendo cabeça aí, tá? Igual também eu já bati as minhas cabecinhas. Agora vocês batam a sua até vocês despertarem. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala o encontro que acontece com o eu sou, e que o eu que estou vivendo estabelecido um vínculo entre as duas entidades do eu. Aqui reconheço que sou, assim começa a estabelecer uma conexão. Então, esse eu sou é Deus na sua vida, tá, pessoal? Que é conhecido também como eu superior, né? O eu interno, a centelha divina, né? O Espírito Santo. Então, você vai estabelecer uma conexão com esse eu sou, que é o... Foi por isso que Cristo, quando falou isso, tá? Os fariseus tentaram apredejar, porque é um dos nomes de Deus, tá? Então, quando você fala eu sou, quer dizer que Deus está na sua vida, tá? Ah, o que mais, pessoal? A conexão é uma presença do ser sustentada e estabelecida. Então, a presença do ser espiritual, do ser divino que está dentro de você, tá? Vai se estabelecer essa conexão. Conectando ao céu, que representa uma atitude. Então, você quer se conectar com o céu, você tem que se conectar com essa presença. Eu sou dentro de você, tá? Alcançar um espaço mais alto é ter habilidade de ganhar distância e assim uma perspectiva mais expandida e alta de nós mesmos, consequentemente da vida. A conexão acontece com um meridiano que abre um espaço para criar um espaço paralelo e uma conectividade. Então, a gente abre um espaço, né, no meridiano para a gente se criar paralelamente uma conectividade com os mundos paralelos, que é conhecido também como o mundo espiritual. A gente começa a ter essa conectividade, tá? Aí ele fala, essa conectividade vem da abertura do nosso coração. Então, não pode endurecer o coração, tá, pessoal? Para a espiritualidade. Por isso que eu falo aqui no meu canal, tem algumas pessoas, tá, pessoal, que estão endurecendo. Ela tá aqui, escutando, tá gostando, tá se envolvendo com a frequência aqui que eu tô passando, ela tá aqui. Mas às vezes ela tá endurecendo, às vezes porque ela é de outro grupo, porque ela
sabe? Muitas coisas na cabeça da pessoa. Então, atrapalhando, né, pessoal? Essa abertura no seu coração, que vai dar essa conectividade com o mundo espiritual, o mundo paralelo. Senão, não tem conexão, tá? Se não abrir o coração, não tem, tá? Entende? Aí ele fala, nossa habilidade interna de expansão. Então, quando você abre, você tem uma habilidade interna de expansão de consciência. Aqui reconhecemos que o nosso encontro dentro de nós mesmos pode ir além de seus limites e se conectar com o entorno e com o todo. Então, quando você se conecta com você mesmo, uma versão melhor do que você, né? Tem muitos que falam uma versão melhor, que é essa versão espiritual, que é a nossa parte, é uma parte da gente, mas é uma parte divina. A gente se conecta com ela, pode ir além, e a gente se conecta com o entorno. Então, conecta com a realidade com o todo. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente tem a conectividade, a unidade com o todo. Aqui reconhecemos que somos campo. Estamos unificados vibracionalmente em experiência diversa e frequência com amor, compaixão, alteridade, potencializar essa experiência. Aqui integramos sentir e servir. Então você começa a entrar nessa frequência de unidade. É o que Cristo queria fazer com que os discípulos entrassem nessa unidade. Então, é através do Espírito, tá? Que ele vai fazer essa conexão. Você vai entrar num estado vibracional, vai começar a sentir amor, compaixão, né? Pelas outras pessoas. Você vai começar assim, integrar com o entorno que você está, né? Com a natureza. Você vai sentindo aquele amor, tá? Mas por causa da conexão que você teve com o seu eu interior, né? O eu sou, tá? Aí o que mais, pessoal? Você sabe, né, pessoal? Eu gravei um vídeo aqui falando o que é o eu sou, que é Cristo. É Cristo, tá? Por isso que ele fala lá para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Na hora que ele falou isso, tá? Os fariseus pegaram pedra para apedrejar, porque ele estava se colocando como Deus. Eu sou. Então, porque eu sou é um dos nomes de Deus que os judeus conheciam a Deus. Por isso que quando falou para Moisés lá no Egito, Moisés disse, qual o nome que eu vou dizer lá que eu vim libertar o povo? Você diga a ele que eu sou o que sou, tá? E diga lá para os israelitas, ele vai reconhecer. Diga que eu sou, mandou aqui você para tirar vocês daqui. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, mandou vir tirar vocês. Ele vai receber você. E foi o que aconteceu, né, pessoal? Aí ele fala, ao reconhecer a minha presença integrada da terra e do céu, então, eu junto agora, eu reconheço que eu tenho uma parte divina e tenho uma parte da terra, uma parte do céu, uma parte da terra. Então, quando eu integro, né, essas duas partes, em todo o meu entorno reconhece que sirvo. A atitude e amplitude que experiencio de mim mesmo agora me convoca a reconhecer que sou maior do que o meu pequeno eu. Então, você é maior do que o seu pequeno eu. O seu pequeno eu é o seu eu inferior, que é o seu ego aqui, que é essa parte aqui humana. Você não é isso.
Aí, ao servir, estou praticando ser. Então, quando eu começo a servir ao outro, eu estou praticando o meu ser espiritual. É claro, né? Nossa, maravilha, tá? O texto é maravilhoso, porque está bem explicado, tá? E, e fazendo com que é assim que a gente vai ter a saúde espiritual. Aí ele fala: nessa jornada de ser, teremos um encontro com o sol e com a noite. O sol nos revela nossa luz e nos ensinará a iluminar a noite, nos mostrando o mistério, parte escura de nós mesmos. Então, vai brilhar a luz dentro de você, né? Por isso que a própria Bíblia fala, né? O cristão, né? Ele é como a luz da aurora. Cada dia ele vai brilhando. Então, a luz da aurora, a luz do sol, que quando ele está nascendo, ele está fraco. Mas quando ele vai subindo, ele vai se tornando com mais força. Vai clareando tudo. Então, e aí vai aparecer, então, à noite, as coisas, partes escuras que a gente tem. Então, é para você olhar aquilo ali, tá? Nossa, eu tenho uma bagaceira. Eu tenho uma bagaceira aqui. Eu preciso melhorar isso aqui, tá? Então, você aí vai trabalhar para cuidar daquilo ali. É igual, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, tá tudo sujo, eu estou no escuro, eu não vejo que tá tudo sujo. Mas quando eu acender a luz, nossa, que bagunça é essa? Então, o que é que eu vou procurar fazer? Limpeza, né? É isso que você vai procurar, tá? Na hora que você vê essa parte escura aí, tá? Tão importante quanto o raio do sol. A sombra da lua nos permite não nossas marés profundas, mas revelar as estrelas. Então, ela é uma parte que balanceia, tá? Que é o nosso ego, né? Essa parte escura é o nosso ego, é a nossa carne dominando a gente. Então, mas a gente vai ter que agora balancear como ele faz com a maré, para que você revele a estrela. Então, você brilhe como uma estrela. Então, quando você equilibrar essas duas, você vai brilhar como estrela. Então, aí você vai ter saúde espiritual. Tá certo, pessoal? Tá ótimo, né? O estudo, né, pessoal? Bem profundo, né? Maravilha, mas eu vou parar aqui, tá? Porque eu vou continuar na segunda parte aqui, esse estudo, tá? Já é 57, ó, 58 minutos, tá? Então, até a segunda parte.